Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, minha querida cidade de Cariacica. Está iniciando mais um programa do Plataforma 2020, pensando e trabalhando a Cariacica do futuro. E na edição de hoje teremos a presença do pastor Martinho Far, da Igreja Luterana aqui da cidade de Cariacica, onde vamos falar um pouco sobre o papel da igreja na política. É com alegria que recebemos no nosso estúdio do Plataforma 2020 a presença do pastor Martinho Far, que é da Igreja Luterana aqui do bairro São Geraldo, da cidade de Cariacica. E é para essa perspectiva, com toda a sua sabedoria, discernimento e presença espiritual na nossa cidade, que o pastor Martinho vai nos ajudar e contribuir com essa discussão entre igreja e sociedade. É um prazer tê-lo aqui conosco, pastor Martinho. Celso Andreão, meu amigo, vereador da nossa cidade aí. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo por essa iniciativa. Eu acho isso louvável, né, trazer pessoas aí para poderem estar comentando, trazendo seus pensamentos, suas ideias sobre diversos temas e sobre a religião também. Em segundo lugar, me sinto honrado pelo convite e é um prazer estar aqui hoje com você, podendo falar sobre esse assunto tão importante. Obrigado, pastor Martinho. Quando nós falamos da Igreja Luterana, é importante a gente firmar para aqueles que nos escutam e acompanham o nosso programa Plataforma 2020, o entendimento dos princípios e dos valores que a Igreja Luterana anuncia e professa. Gostaria que o senhor desse uma introdução para a gente desses princípios e valores. Ok, a Igreja Luterana, ela tem a sua ênfase na doutrina da justificação pela graça de Deus por meio da fé. Foi uma defesa de Lutero e continua sendo até hoje, ou seja, a pessoa ela é salva por Deus através da graça, do amor imenso de Deus em Cristo Jesus por meio da fé. No entanto, isso não elimina ou não exclui do cristão a necessidade de boas obras, porque as boas obras são frutos da fé. E nesse sentido, a Igreja Luterana tem, dentro, né, dos seus princípios, o pilar lá, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, incentivando os fiéis a terem uma vida cristã repleta de boas obras. Aí são os valores morais que são inseridos pela Igreja no âmbito familiar. Pastor Martinho, o senhor tem um tempo considerável já de ministério. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente, falasse um pouco de como a Igreja Luterana se faz presente no Espírito Santo e de forma especial aqui na nossa cidade de Cariacica. Eu sou pastor há 42 anos, eu me formei em Porto Alegre, no seminário da nossa igreja, em 5 de dezembro de 76, e atualmente eu estou pela terceira vez aqui no estado. O meu estágio foi aqui no estado, no interior de Linhares, hoje pertence à Vila Valério, Barra Seca, fiquei só há meio ano, e depois eu vim o meu primeiro ministério foi também aqui no estado, e depois de uma passagem em Londrina, estou há 31 anos aqui em Cariacica. Então, por isso, eu costumo dizer, né, quando me pergunta o que eu sou, se eu sou gaúcho, se eu sou capixaba, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Eu digo que eu sou gaúchaba. Eu sou gaúcho por nascimento e capixaba de coração. E realmente, esse estado aqui, eu adotei como um estado, né, com muito carinho, e a cidade de Cariacica. Grande parte da minha vida, 31 anos, dos meus 66 anos vividos, eu tenho vivido aqui em Cariacica, uma cidade, um município que eu tenho um apreço muito grande. E a nossa igreja está aqui no estado do Espírito Santo desde 1929. Inclusive agora, dia 18 de agosto, vai ter uma celebração em Rapadura, foi lá que começou. Comemorando os 90 anos da Igreja Luterana aqui no estado. E no município de Cariacica, nós estamos há 43 anos.
inseridos aí em Cariacica, em vários bairros aí do nosso município, e desses 43 anos eu estou há 31 anos nesse município. Então, para o cidadão que nos acompanha, o pastor Martinho é um conhecedor realmente das raízes dos nossos problemas e também dos nossos potenciais, porque o tempo de ministério aqui lhe dá condições de já falar como cidadão cariaciquense, que foi uma grata alegria que nós fizemos essa homenagem ao pastor Martinho. É sobre isso que eu ia dizer, né? Graças ao vereador Celso Andreão, hoje eu sou cidadão cariaciquense desde o ano passado, o que muito me honra também. Muito bem. E desde já, parabéns sempre renovados, pastor Martinho. Pastor Martinho, quando nós vamos entrar um pouco na questão da política, a gente percebe hoje que o discurso religioso ele tem entrado com muita força na disputa política. A gente ouve em alguns pleitos eleitorais o discurso muito menos programático, de propostas, de projetos, de ações, e me parece que, vamos dizer assim, os elementos de uma religiosidade, seja ela baseada em qualquer doutrina, mas a cristã é mais forte no Brasil, ela predomina, me parece que está muito presente nos discursos políticos, exatamente para tentar alcançar esse eleitorado hoje que o Brasil tem essa característica de ser maciçamente cristão. Isso gera problemas também, né? Porque a igreja ela precisa ter uma postura. Como que a igreja luterana hoje orienta os seus fiéis e as suas comunidades religiosas a atuarem em relação à política? A compreensão do luteranismo quanto a isso é que Deus, na verdade, é o que governa, que rege o mundo com as duas mãos. A mão direita, que é a igreja, a mão esquerda é o Estado. Inclusive o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele conclama não só a igreja de Roma, mas a todos nós, para que sejamos sujeitos, obedientes às autoridades, diz ali em Romanos 13:1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. E nós temos que entender o contexto no qual Paulo diz isso. Muitos dizem, não, mas naquela época era diferente. Diferente coisa nenhuma. Nós sabemos a situação política daquela época, né? E dentro daquele contexto, Paulo diz, olha, todos sejam sujeitos às autoridades. Na verdade, as autoridades são ministros de Deus. O seu trabalho é um trabalho de um ministério. Ou seja, Deus o escolheu através do povo, através da eleição, Deus o escolheu para uma função assim muito importante na sociedade. E nesse sentido, Deus ele continua governando a igreja na mão direita e o Estado na mão esquerda. E nesse sentido, o luteranismo tem como premissa de respeitar esse governo do Estado e, nesse sentido, não se envolver. Tanto é que na nossa igreja não existe uma política partidária, ou seja, eu como pastor eu não vou tomar partido. Eu sou seu amigo, posso defendê-lo como candidato em roda de amigos, mas jamais na minha igreja eu vou estar pedindo voto, quer seja para você ou mesmo que seja um membro da igreja, né? Então nós respeitamos isso até porque na igreja tem pessoas que são de vários partidos e tem vários candidatos nesse sentido. E na minha análise eu vejo que hoje muitas igrejas têm enveredado para o lado político partidário, né? Inclusive tem situações que o pastor traz um candidato ali e praticamente exerce, né, ali uma força excessiva nos seus fiéis para que eles votem naquele candidato indicado pela igreja, né? E eu vejo isso com maus olhos. Eu acho que a igreja, o papel dela é de orientar. A igreja também não pode ficar alheia, né? Muitas vezes o temor é a igreja ficar alheia, a igreja não se envolver. A igreja tem que se envolver sim, porque ela tem uma função importante, mas o envolvimento dela é de orientar os seus fiéis para que saiba escolher os melhores candidatos, aqueles candidatos que melhor vão representá-los, né, quer seja no legislativo, executivo, né, local, municipal, estadual e federal também. É importante esse ponto, pastor Martinho, porque
o próprio Cristo, né, e nós cremos nisso, ele ao encarnar a história da humanidade, ele viveu todo um contexto social, político, econômico e religioso da sua época e sofreu as consequências desse cenário. Ou seja, o meio social que nós vivemos acaba interferindo entre a vida e a morte. E quando o senhor fala da tomada de consciência dos cristãos, né, e aí de forma especial nessa orientação que a Igreja Luterana dá como indicativo, é fundamental para transformar essa realidade, muitas vezes de injustiça, de desigualdade, de sinais de morte, em sinais de vida, de plenitude, e que a vida possa ser estabelecida em toda a sua dignidade. E o papel do líder, e aí eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto. O pastor, ele enquanto líder, né, como condutor de um rebanho, o senhor muito bem comentou que a gente percebe alguns equívocos nessa condução, e ele é uma figura importante da sociedade. E quando há um atrelamento de um representante, né, religioso a um representante político, e isso envereda para o caminho de uma má política, isso traz sequelas significativas para a compreensão de fé daquela assembleia, daquela comunidade que se reúne. E aí quando a gente falou de ética, de moral, me parece que o efeito pode ser drástico, né? As pessoas perderem até mesmo a esperança de que as mudanças ou que há um caminho a ser seguido. E é interessante que o senhor falou muito claro no início. Há esperança, né? Há algo que nos move. E aí eu pergunto assim, hoje, olhando para o futuro, olhando para a nossa cidade de Cariacica, como que a Igreja Luterana ela pode contribuir nesse processo e ajudar a pensar essa cidade do futuro, fazendo muito bem a separação? O senhor muito bem apontou aqui, está corretíssimo, mas qual é a contribuição? Porque eu sei que tem alguns projetos sociais que já são realizados, não necessariamente em Cariacica, mas que é uma presença social e profética da Igreja Luterana no meio da sociedade. Gostaria que o senhor falasse dos projetos que hoje são executados e também nessa perspectiva do futuro. Muito bem. A Igreja Luterana, ela desde os seus primórdios, ela sempre teve assim um papel importante na área social. E a igreja não pode se omitir, né? Diante da miséria, da fome, diante de situações aí que pessoas vivem em situações subhumanas, né? A igreja ela tem que ser uma voz. O líder da igreja, o pastor e os outros líderes, eles precisam estar inseridos nesse contexto e serem atuantes também. A Igreja Luterana ela tem procurado ajudar em trabalhos sociais a nível de Estado e de município também. Por exemplo, nós temos a Associação Luterana de Assistência Social, que tem a sede em Vitória, mas tem a participação de todas as igrejas, a nossa igreja local é uma parceira da ALAS, e a sigla da associação, né? E essa associação ela tem dois grandes projetos ou trabalhos, a visita hospitalar. E essa visita não se resume a luteranos, mas a pessoas enfermas nos diversos hospitais, e a Casa Bom Samaritano, a casa de acolhimento para pessoas enfermos e familiares enfermos que vêm do interior e não têm onde ficar aqui na Grande Vitória. Então, essa casa acolhe gratuitamente, dá hospedagem e alimentação. Então, é um trabalho que está sendo feito aqui no nosso estado. E a igreja local aqui tem feito parcerias também. Nós temos 2 vezes ao ano, em parceria com o doutor Wallace Tironi, oftalmologista, onde é oferecido consultas gratuitas para pessoas que têm necessidade, né, de oftalmologia. E também com EMOIS já fizemos parcerias para coleta de sangue e no geral nós temos procurado estar apoiando os projetos sociais existentes e ajudando as pessoas que têm as suas carências. Inclusive, atualmente, quando eu saí de casa, começou uma reunião lá, o pastor Danilo, que é o pastor responsável
da ação social, com um grupo da igreja, onde eles se reúnem uma vez ao mês, estudando as necessidades e como atender às necessidades tanto da igreja local, como também da comunidade, ou seja, pessoas que não são da igreja, através de cesta básica, através de doação de roupas, de medicamentos, reformas de casas, construções de casas e outras necessidades que hajam, né? É a igreja presente, a igreja que transforma, a igreja que realmente estende a mão no princípio da caridade, da solidariedade e que tem esse papel importante na sociedade, até porque a gente sempre fala, pastor Martinho, que quando a igreja age, o Estado se ausentou também, né? Então, assim, da forma que a gente age com todos esses projetos que são maravilhosos, que o senhor muito bem explicitou aqui, da Igreja Luterana, a gente toma consciência que há uma ausência do direito, que há uma ausência da política pública, que há uma ausência, querendo ou não, do Estado, seja ele na instância municipal, estadual ou até mesmo federal. Isso faz com que nós, enquanto igreja, e parabenizo aqui a Igreja Luterana, ao agir também toma consciência que é preciso aprimorar uma gestão pública que possa ser mais eficiente e alcançar e a garantir, né, o direito da população. E concluindo aqui, pastor Martinho, gostaria que o senhor enviasse uma mensagem para todos aqueles que nos acompanham no Plataforma 2020, uma mensagem sempre inspiradora, lembrando que tivemos juntos aí celebrando e comemorando os 500 anos de história e de vida da Reforma Protestante, né? Ok. Eu quero mais uma vez expressar minha alegria por poder estar hoje aqui com você e desejar que Deus abençoe o seu trabalho, que eu julgo como muito importante aqui no nosso município. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, você tem sido uma voz aqui atuante no município de Cariacica e nós precisamos que todos tenham este engajamento. E como igreja, a igreja está aí para apoiar, a igreja está aí para auxiliar. Ou seja, igreja e Estado devem trabalhar em harmonia e não de oposição, né, um ao outro. Não é, ou seja, o objetivo é o mesmo, o alvo é o mesmo, ou seja, é o bem do cidadão, do nosso estado, do nosso município. E eu desejo que Deus abençoe o seu trabalho e também essa iniciativa aí da Plataforma 2020, que possa contribuir bastante para o nosso estado e espero que o nosso estado, aqui o Espírito Santo e o município, possa no futuro ter uma perspectiva diferente. Hoje eu estava ouvindo a CBN, aliás, eu li no Jornal A Gazeta hoje, que a nossa cidade foi escolhida, é uma das 5 cidades no Brasil, de um projeto piloto um plano de combate à criminalidade. Por um lado, que legal que Cariacica foi escolhido. Por outro lado, por que foi escolhido? Por causa do alto índice de criminalidade que existe aqui, né? E que Deus possa estar abençoando o legislativo e o executivo, bem como o judiciário do nosso município aí, para que Cariacica possa, fora dos nossos muros, ser vista com outros olhos nesse sentido, né? Eu tenho diariamente, Celso, orado pelo nosso país, pelo nosso estado e pelo nosso município, para que Deus possa estar governando através das autoridades, como é o seu caso, constituídas. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua família e o nosso município. Bem, obrigado, pastor Martinho, e que a gente possa continuar dialogando e construindo esses elos que ultrapassam a amizade, ultrapassam o bem-querer, mas nos unem num propósito maior que é o bem comum, principalmente daqueles que mais precisam, né? A você, meu amigo, minha amiga, que acompanhou a Plataforma 2020, pensando e trabalhando a Cariacica do futuro, quero te pedir, curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos o nosso programa e exerça a sua cidadania. Um abraço e até a próxima.